Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos, eu quero fazer um pedido. Você assistiu os vídeos, se você gostar, se inscreva, dê o seu like ou o seu dislike. Se inscreva, tá? Comente, envia para alguém que você achar que é útil, né? Para esta pessoa, aí você envia. Então vamos lá. Aqui eu já digitei, né, aquela mensagem que eu mostrei para vocês, que está aqui, né? Deixa eu ver onde aqui, ó, minha caneta. Aqui a introdução do sermão, né? Vem aqui para vocês verem direitinho. Foi feita na caneta. Aqui não tem esse negócio de pegar a mensagem pronta não, tá? Aqui sou eu que faço e estou ensinando vocês a fazer. Tá bom? Aqui eu pesquisei na Bíblia, né? Aí eu usei os dicionários bíblicos, tipo assim, o dicionário de Wycliffe, o dicionário internacional do Novo Testamento. Aqui eu praticamente isso aqui eu já fiz. Eu vou riscar aqui, tá? Isso aqui eu já fiz. Isso aqui eu já fiz. Eu vou logo arrancando aqui, tá? Botando fora. Esse aqui já tá. Voltar para cá. Para focar aqui. Passar aqui. Pronto. Aí bem aqui a introdução. Aqui eu fiz eu botei aqui o primeiro tópico. Aí exegese, explicação desse tópico aqui. O texto é Mateus 25, 1 a 6, onde vai tratar ali da parábola das 10 virgens, mas o ápice dele é no versículo 6, então eu só fui até o versículo 6. Aí é o texto. O primeiro tópico, à meia-noite aí vem o noivo, aí eu fiz a exegese, explicação. Aqui o princípio, logo após o princípio, a aplicação. Aí está aqui o segundo tópico, do versículo 6. Ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Esses são os versículos que eu vou, que é o tema da mensagem, eu vou pregar sobre ele. Até aqui o princípio, até aqui a explicação aqui, né? Essas duas linhas, essa é a explicação, em cima é a exegese, e aqui é a explicação. Depois vem o princípio, que é a verdade da mensagem, é o ensinamento da mensagem. Aí a aplicação. Toda mensagem ela tem que ser assim. Aí vem aplicação. Terminou a aplicação aqui. Aí já começa o terceiro ponto, né? Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí eu faço a exegese, a explicação. Aí bem aqui essas duas linhas são a explicação. 2 lá e 2 aqui. Foi 4 linhas essa explicação. Aí eu tenho depois o princípio, que é o ensinamento. Aí a aplicação que está faltando eu fazer desse último tópico. Então vamos voltar para cá, tá? Cadê minha caneta, gente? Tá aqui. Aí eu vou passar aqui. No caso, essa parte aqui eu também já fiz. Aí eu
Vou rasgar aqui, não me interessa mais nada. Essa parte aqui também eu já passei para ali. Deixa eu ver. Já passei. Isso aqui também já não me interessa mais. Eu vou bem rasgar para botar fora, que é para não acumular. Aí eu vou ficar com essa parte aqui, que eu ainda estou fazendo a terceiro ponto, tópico. E aí eu vou ficar com essa parte aqui. Vamos voltar para cá, daqui a minha Bíblia. Aqui eu tenho também mais algumas das anotações que são um rascunho que eu fiz de todo o texto, tá? Mas aí eu fui mais além, eu peguei o contexto, viu? E o contexto vai até 25, 31 a 34. Eu voltei também aqui, ó, 24:8, porque Jesus responde as 3 perguntas dos discípulos, depois que ele apresentam para ele o templo. Também aqui, capítulo 24, né? Eles acabam de apresentar para Jesus o templo. E aí Jesus diz para ele, ó, tá vendo tudo isso? Jesus vem aqui, ó. Não vedes tudo isto? Está falando do templo de Jerusalém. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Aí ele, estando lá, levou os discípulos para o Monte das Oliveiras, que é o monte que fica ali ao lado do templo, em Jerusalém. Aí sentou lá com os discípulos, na relva, e começou a ensinar. Aí ele, estando lá com os discípulos perguntaram para ele, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então aqui no capítulo 24, começa a sessão. E essa sessão, ela vem aqui, tá? Vem aqui. Jesus vai explicando essas 3 perguntas para eles com 3 parábolas, tá? 3 perguntas, 3 parábolas. Aí ele continua aqui, ó. Vai dizendo o que vai acontecer na sua vinda, que sinais são estes. Aí continua, exorta sobre a vigilância daqui. Aí bem aqui a primeira parábola, ó. O sermão continua, a parábola dos 2 servos, é a primeira parábola. Não foram 3 perguntas? Que é a primeira parábola. É para responder a primeira pergunta. Aí bem aqui a segunda parábola. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Tá bem aqui, ó. Essa é a segunda parábola. Aí é aqui que nós vamos pregar. Esse é o ápice do seu sermão profético. Desse texto aqui. Aí Jesus continua, também aqui ó, vermelho, ó, marcando a fala de Jesus.
Jesus continua, aqui é a sessão. Continua a sessão. Aí vem, Jesus continua, tudo de vermelhinho o texto, tá? Aí ele vai encerrar o seu sermão contando. Tá bem que eu voltei aqui, ó. Aqui é a parábola que nós vamos pregar, né? O sermão tô finalizando. Aí tá aqui, ele termina aqui respondendo as perguntas com outra parábola. Então vamos lá. São 3 parábolas, são 3 perguntas. São 3 perguntas que eles fizeram. Jesus é bem didático, viu, gente? E são 3 parábolas que Jesus usa para responder aos seus discípulos. Jesus vai usar aqui cenas do dia a dia dos judeus para responder estas parábolas. Aí o sermão continua, ele continua aqui, que isso é uma sessão, a gente chama isso de sessão. Aí vem a sessão, aí termina bem aqui a sessão. Aqui, aí termina bem aqui a sessão. Vem aqui, ó. Aí, agora já é outro assunto. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. Esta sessão aqui, isso aqui é um raciocínio lógico, tá? É um pensamento. É um pensamento. Então, para que eu possa entender o texto, eu tenho que ler tudo isso aqui, para que eu possa entender aqui onde eu vou pregar. Eu não vou pregar nem aqui, mas isso aqui não é a resposta de uma pergunta, de 3 perguntas que Jesus está fazendo, que os discípulos estão fazendo para Jesus? Pois é. Então começou bem aqui, então aqui começa a sessão, aqui começa o diálogo com os discípulos e não termina agora. O diálogo continua aqui, ó. O diálogo foi longo lá no monte, tá? Aí continua o diálogo com Jesus, é um raciocínio, é um pensamento de Jesus. Jesus vai construindo aqui, que é para poder responder de forma clara e objetiva e simples, com simplicidade, um assunto tão profundo que é acerca da implantação do reino e da sua vinda. Os discípulos eram simples e aí Jesus tinha que responder com respostas simples. Aqui, ó. Então Jesus vai usar aqui, deixa eu ver quantos capítulos. 24, 25. 2 capítulos inteiros para responder as 3 perguntas dos discípulos. Então, aprenda. Isso aqui todas as vezes que nós vamos ler um texto, nós precisamos saber se ela é uma cena ou ela é um discurso. Nesse caso aqui é cena. Jesus vai apresentar cenas do dia a dia para os discípulos. Ok? Explicado isso aí. Um forte abraço. Se gostar, diga gostei. Se não gostar, diga não gostei. Deus te abençoe. Fica com Deus.